Presente. Vereador Jefferson Gonçalves. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Concedida. Está presente o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presença registrada. Vereador Lohan Gomes da Silveira presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Vereador Uriel da Costa Pereira. Feita a chamada número regimental, presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre, que se encerrará após a leitura da pauta. Pauta para a sessão ordinária do dia 30 de outubro de 2014, às 10 horas. Expediente. Ata da sessão ordinária do dia 23 de outubro. Projeto de decreto legislativo de número 54 de 2014, de autoria da vereadora Joyce Costa, que dispõe sobre otorgar ao senhor Paulo Roberto de Almeida Sabim o título honorífico da Lambuziano, que lhe será entregue em sessão solene. Projeto de decreto legislativo número 55 de 2014, promovente vereador Uriel da Costa Pereira, que dispõe sobre otorgar ao senhor Moisés Santos da Verdade a medalha Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 56 de 2014, promovente vereador Leandro Pereira dos Santos, que dispõe sobre otorgar ao senhor Edmar Rodrigues Muniz o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 57 de 2014, promovente vereador Jefferson Silva Gonçalves, que dispõe sobre otorgar ao senhor José dos Santos o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 58 de 2014, promovente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, que dispõe sobre otorgar ao senhor Sérgio Ricardo Martins de Almeida o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Projeto de decreto legislativo número 59 de 2014, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre otorgar ao senhor Eliés Lança Vieira o título honorífico da Lambuziano, que lhe será entregue em sessão solene. Projeto de resolução número 4 de 2014, de autoria do vereador Felipe do Nascimento Lopes, que dispõe sobre alterar o artigo 5º do regimento interno referente à eleição da mesa diretora da Câmara Municipal para o segundo biênio. Moção de número 12 de 2014, promovente vereador Leandro Pereira dos Santos, que dispõe sobre conceder moção de congratulações e aplausos ao senhor Adrelino Fausta da Conceição, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Registrar as presenças dos vereadores Felipe Lopes, Uriel e da vereadora Joyce. Presença registradas. Indicação de número 80 de 2014, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva, que dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a criação de uma ouvidoria junto à estrutura administrativa do Poder Executivo, dando ampla publicidade, a fim de registrar queixas, reclamações e sugestões relacionadas ao transporte público municipal. Indicação de número 83 de 2014, promovente vereador Lohan da Silveira, que dispõe sobre solicitar ao seu prefeito a drenagem e pavimentação da rua Arcanjo Miguel, situada à esquerda depois do Detran, sentido Búzios Cabo Frio, no bairro de São José. Da ordem do dia, votação em segundo turno do projeto de emenda à lei orgânica de número 3 de 2014, promovente vereadores Felipe do Nascimento Lopes, Geomires da Costa Gomes Filho e Messias Carvalho da Silva, que dispõe sobre alterar o parágrafo 4º do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 55 de 2014, promovente vereadores Carlos Henrique Pinto Gomes e Geomires da Costa Gomes Filho, que dispõe sobre obrigar a separação de resíduos sólidos na sua origem em todos os estabelecimentos comerciais, industriais e escolas localizadas no município. Feita a leitura da pauta, presidente. Quero registrar a presença do Dr. Rui Borba, jornalista do jornal Primeira Hora, que se encontra nessa Casa Legislativa. É um prazer sempre receber a imprensa nessa Casa Legislativa. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do memorando do gabinete do vereador Jefferson da Silva Gonçalves.
Memorando de número 30 de 2014, referente à justificativa de ausência em sessão ordinária. Vem por me deixar informar que o vereador Jefferson Gonçalves não estará presente em sessão ordinária do dia 30 de outubro do ano em curso por motivo de saúde. Sem mais por um momento, agradecemos. Maiara Cristina, assistente. Feita a leitura, presidente. Em discussão a ata da sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2014. Em votação, aqueles que são favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 54 de 2014, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 54 de 2014. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica otorgado ao senhor Paulo Roberto de Almeida Sabdin o título honorífico de cidadão buziano que lhe será entregue à sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, ficam revogadas as disposições contrárias. Feita a leitura do projeto, presidente. Em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 55 de 2014, de autoria do vereador Uriel da Costa Pereira. Projeto de decreto legislativo número 55 de 2014. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica otorgado ao senhor Moisés Santos da Verdade a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Ficam revogadas as disposições contrárias. Léo está aí? Uriel da Costa Pereira, vereador autor. Feita a leitura do projeto, presidente. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro... Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 57 de 2014, de autoria do vereador Jefferson da Silva Gonçalves. Projeto de decreto legislativo de número 57 de 2014. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica otorgado ao senhor José dos Santos o título honorífico de cidadão buziano que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, revogando suas disposições contrárias. Jefferson Gonçalves, vereador autor. Feita a leitura do projeto, presidente. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 56 de 2014, de autoria do vereador Leandro Pereira dos Santos. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, projeto de decreto legislativo de número 56 de 2014. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica otorgado ao senhor Edmar Rodrigues Muniz o título honorífico de cidadão buziano que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas disposições contrárias. Feita a leitura, presidente. Coloque em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 58 de 2014, de autoria do vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Projeto de decreto legislativo número 58 de 2014. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica otorgado ao senhor Sérgio Ricardo Martins de Almeida o título honorífico cidadão buziano que lhe será entregue em sanção solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de publicação, revogando suas disposições contrárias. Feita a leitura, presidente. Coloca em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo de número 59 de 2014, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 59 de 2014. Artigo 1º. Fica otorgado ao senhor Elias Lança Vieira o título honorífico de cidadão buziano que lhe será entregue em sanção solene da Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de publicação, revogando as disposições contrárias. Joyce Lúcia, vereadora autora. Feita a leitura, presidente. Em discussão, o projeto de decreto legislativo. Em votação. Perdão. Em discussão, o projeto de decreto legislativo. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da moção de número 12 de 2014, de autoria do vereador Leandro Pereira dos Santos. Depois eu volto na resolução. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de resolução de número 4 de 2014. Projeto de resolução número 4 de 2014. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 5º da resolução 52, de 2 de dezembro de 98, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 5º. A eleição da mesa diretora da Câmara para o segundo biênio far-se-á em qualquer das sessões ordinárias entre 10 de novembro e 31 de dezembro do segundo ano de mandato referente ao primeiro biênio, sendo os eleitos empossados automaticamente em 1º de janeiro do ano seguinte. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas disposições contrárias. Justificativa. A referida alteração tem respaldo nos artigos 35, inciso 17, 49 e 50 da Lei Orgânica, estando em conformidade com o processo legislativo e competência atribuída ao poder. Diante do exposto, solicito a aprovação. Felipe do Nascimento Lopes, vereador autor. Feita a leitura do projeto de resolução, presidente. Encaminhamento do projeto de resolução. Não havendo quem queira encaminhar, encaminho. Não havendo quem queira encaminhar, envio para a mesa diretora para emitir o parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da moção de número 12 de 2014, de autoria do vereador Leandro Pereira dos Santos. Moção de número 12 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve atendendo tudo mais que determina interesse público, requer adotar a mesa em conformidade com o artigo 99 do regimento interno desta Casa, a concessão de moção de congratulações e aplausos ao senhor Adrelino Fausto da Conceição. Leandro Pereira dos Santos, vereador autor. Feita a leitura da moção, presidente. Em discussão a moção. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 80 de 2014, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva. Indicação número 80. De 2014.
Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a subscreve atendendo tudo mais determina interesse público, adota a mesma envio de expediente ao senhor prefeito solicitando para que crie uma ouvidoria junto à estrutura administrativa do Poder Executivo, dando ampla publicidade a fim de registrar queixas, reclamações e sugestões relacionadas ao transporte público municipal. Justificativa, considerando que o transporte público na nossa cidade vem frequentemente sendo alvo de críticas e reclamações por parte de toda a população em decorrência da qualidade de serviço prestado, considerando ainda que, de acordo com a Lei Complementar 21 de 2008, Lei Geral do Transporte Público, é prerrogativa do Poder Executivo o exercício da fiscalização sobre o transporte público municipal, é que faça a referida indicação. E solicito aos nobres pares pela aprovação da matéria. Messias Carvalho, vereador autor. Feita a leitura da indicação, presidente. Em discussão, a indicação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 83 de 2014, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a subscreve atendendo automático e determina interesse público, indica adota a mesma envio de expediente ao prefeito solicitando a drenagem e pavimentação da rua Arcanjo Miguel, situada no bairro de São José. Justificativa, tendo em vista a competência do Poder Executivo de zelar pela conservação e melhoria das vias e por ser uma necessidade apresentada pelos moradores, é que faça a presente indicação. Lohan Gomes da Silveira, vereador autor. Feita a leitura da indicação, presidente. Em discussão, a indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senador inscrito, não. Não havendo, por não constar oradores inscritos para uso da tribuna em tema livre, passaremos às matérias para análise da ordem do dia. Coloco em discussão e votação em segundo turno ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 3 de 2014, promoventes, vereador Felipe do Nascimento Lopes, Geomires da Costa Gomes Filho e Messias Carvalho da Silva. Em discussão o parecer. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido. Fazer a leitura aqui do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto. Perdão, é porque na realidade eles colocaram aqui diferente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Perdão. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida por força do requerimento de urgência de número 57 de 2014, constatou que a presente proposição tem por escopo alterar o parágrafo 4º do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal, modificando a sistemática da eleição da mesa diretora. Nesse sentido, cumpre esclarecer que a composição e a eleição da mesa diretora estão inseridas na órbita da autonomia municipal, assentada na capacidade da auto-organização e do autogoverno do município, conforme lição do ilustre Eli Lopes Meirelles. Dessa forma, é forçoso reconhecer que a proposição é constitucional, pois trata de matéria de interesse local. Diante do exposto, opinamos pela aprovação da matéria. Da emenda. Felipe do Nascimento Lopes, Uriel da Costa Pereira e Geomires da Costa Gomes Filho. Feita a leitura do parecer, presidente. Coloque em discussão o projeto de votação em segundo turno ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 3 de 2014, promovente o vereador Felipe do Nascimento Lopes e Geomires da Costa Gomes Filhos e Messias Carvalho da Silva. Em discussão o parecer. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade. Sendo assim, declaro aprovado o projeto de emenda em segundo turno. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei de número 55 de 2014, promovente vereadores Geomires, vereadores Carlos Henrique Pinto Gomes e Geomires da Costa Gomes Filho. Parecer. Trata-se do projeto de número 55, de autoria dos vereadores Carlos Henrique Pinto Gomes e Geomires da Costa Gomes Filhos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da separação de resíduo sólido na sua origem em todos os estabelecimentos comerciais, industriais e escolas localizadas no município. Análise. Em análise a matéria, cabe à Comissão de Constituição e Justiça examinar a proposição sobre a perspectiva constitucional que tipifica, no artigo 30, inciso 1º, a competência dos municípios.
Ademais, o projeto de lei em epígrafe está em conformidade com a Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diante do exposto, é de suma importância o projeto, tendo em vista a justificativa apontada pelos autores. Em face ao exposto, opino pela aprovação. Felipe do Nascimento Lopes, relator. Parecer da comissão, a comissão acata o parecer. Felipe do Nascimento Lopes, Uriel da Costa Pereira e Gelmires da Costa Gomes Filho. Feita a leitura do projeto, presidente. Em discussão, o parecer. A discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistentes que nos honram nessa manhã, internauta, bom dia. Senhor presidente, eu primeiro queria agradecer ao presidente da CCJ, o caro amigo Felipe Lopes, pela volta do processo, do projeto, já com seu parecer favorável. É um sonho para a nossa cidade, e eu não tenho dúvida, vereador Gelmires, esse projeto ele vai dar muito o que falar ainda, porque é um projeto de suma importância, aonde tenha obrigando aos comércios, escolas do nosso município, fazer a separação do lixo, do resíduo sólido. Com isso, o município passa a ter uma economia, vereadora Joyce, muito grande. Para você ter uma noção, Búzios hoje, durante o período agora que começa no verão, entra aproximadamente em nosso município de 2 a 3 caminhões de coco na nossa cidade. E ele é pesado. Esse coco, ele é pesado. O que acontece? Acontece que todo esse coco que chega em nosso município, além de, claro, a pessoa usa na praia ou no estabelecimento, e depois joga na rua para ser recolhido pelo município. O município paga para recolher, paga para colocar no lixão. Então, são toneladas e toneladas. Eu estou falando do coco, por exemplo, que existe outras coisas também, que o município nosso paga sem necessidade, falta de uma política de separação do nosso lixo. Na verdade, eu senti muito essa dificuldade, porque eu passei por um período na Secretaria de Serviços Públicos e nós víamos na nossa cidade, aliás, hoje, se você chegar agora no período de verão, às 7 horas da manhã, no centro de Búzios, é uma vergonha todo o lixo revirado na cidade. Além da separação, nós estamos obrigando também o comércio a colocar os containers adequados para adequar o seu lixo. E nós estamos falando de uma cidade de Búzios, cara, não estamos falando de um interior, nós estamos falando de uma cidade de suma importância, que tem uma importância no nosso estado, e, com certeza, Búzios vai para as páginas da notícia mais positiva. Eu tenho esperança de que esse projeto que está recebendo, eu queria que os colegas também pudessem contribuir, né? Ele está indo para as outras comissões, estamos recebendo da sociedade opiniões para melhorar esse projeto, e eu não tenho dúvida que é uma ferramenta importante para o município e para os secretários. E eu senti falta, por exemplo, de um projeto desse no município de Búzios para adequar os comerciantes desavisados. Comerciantes, infelizmente, alguns em Búzios, eles, para economizar, compram aqueles latões azuis e colocam no município. Não tem sequer o cuidado de colocar os containers próprios para isso. E uma época eu até comecei a fazer uma intervenção forte no comércio, mas não tinha um respaldo de uma lei que me permitisse a enquadrar vários comerciantes que teimava, porque achavam, não vou gastar comprando um container desse valor. Quer dizer, é dolorido, porque você chega hoje na parte da manhã no centro de Búzios, você vê o lixo todo o céu aberto, parece que você está num lixão a céu aberto no município. Então, esse projeto,
ele é de suma importância, vereador Gugu, e aqui eu tenho o prazer e a alegria de compartilhar com Vossa Excelência desse projeto, dessa magnitude, que será de suma importância no nosso município. Eu lembro ainda, quando assumi a secretaria, inúmeros de condomínios que eram obrigados, na lei, no Código de Obra, exigia que os condomínios eram obrigados a ter o seu recipiente, o local adequado para jogar o seu lixo. E antes era jogado tudo em frente dos condomínios. Era horrível. Jeribá, então, parecia um lixão a céu aberto. E ainda na época trabalhava comigo, Fábio Tardelli, que não lembra, aliás, meu amigo, aborrecido no setor, levei ele para a Rasa, Fábio, vou dar uma execução num serviço bom para você. E começamos a intimar, ele entrou como fiscal ad hoc, começamos a intimar inúmeros de condomínios. 95% dos condomínios em Búzios hoje tem um local adequado para condicionar o seu lixo, coisa que não tinha antigamente. Porque a prefeitura, às vezes, aprova um projeto, mas esquece de exigir do condomínio um local adequado para condicionar os seus lixos. Então, tivemos um êxito bacana naquele momento. E esse projeto, vereador Gugu, ele vem para coroar. Eu não tenho dúvida que Búzios será a primeira cidade no estado do Rio de Janeiro a implantar um modelo de reciclagem de lixo, onde o lixo já sai reciclado do seu comércio e das escolas. Eu tenho fé que isso um dia vai acontecer, basta aplicar essa lei. Então, nós já estamos nas nossas comissões, vamos receber emendas, né, que será importante, que não sou dono da verdade, mas é importante colher da população as suas observações com relação aos artigos lá colocados neste projeto. Mas, desde já, quero agradecer o brilhante presidente da Comissão de Justiça, meu querido Felipe Lopes, pela acolhida da matéria e por ter voltado lá com parecer favorável desse projeto de suma importância para o nosso município. Muito obrigado. Continua em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, nove vereadores, assistência presente, meu bom dia. Senhor presidente, é uma matéria, tem matéria que a gente vota assim como se fosse nossa também, né? Porque, não, digo isso porque da importância dessa matéria. A gente tem que começar de que forma nós queremos mudar a cara de Búzios. Mudar com educação. E esse projeto, Henrique, vem atender, e aí eu digo que eu não faço média com ninguém. Eu vejo o vendedor de coco, tá? Ele vende o coco, usa e daqui a pouco deixa de lado. Eu vejo os quiosques que têm o seu trabalho e muitas das vezes eles não limpam nem a frente do seu quiosque, que aí querem trazer a responsabilidade para a Prefeitura de Búzios. Vejo o comerciante de Búzios que ele tem responsabilidade até um certo horário. De madrugada fecha, vidro quebrado, lixo largado pela Rua das Pedras, e pessoas conscientes. Então, Búzios tem o lado da noite, que é bom, e a parte da manhã, que as pessoas precisam caminhar, nós temos que manter isso, a pessoa fazer a caminhada, infelizmente, você não pode passar pela orla, pela Rua das Pedras, que está cheia de lixo. E isso precisa ter punição. Educação com punição. Eu fui criado com a palmada e com estudo. E resolveu. Mas hoje o traficante que manda. O pai não dá uma palmada, o traficante dá um tapa na cara. Infelizmente, é a lei nossa. Então, Henrique, eu fico feliz com esse projeto. Além disso, Henrique, o mais importante, através do coco se pode se criar cooperativa. A cooperativa de coco, isso daí ajuda. Nós temos que criar mecanismo para dar emprego nessa cidade. E o projeto de reciclagem, o lixo de Búzios talvez seja o mais rico do Brasil. E eu fico muito feliz em votar nessa matéria.
os parabéns ao novo vereador Gugu, ao novo vereador Henrique. E, Henrique, você pode contar que você tem um parceiro para nessa corrida, para orientar a população. Isso daí serve para casa. Depois desse projeto, acho que serve até para a gente, eu mandei até minha esposa já separar 2 lixos. Né? A gente tem que começar pela nossa própria casa. Ensinar meus filhos. E eu vou começar pela minha própria casa. E isso daí sirva de exemplo para todos. Né? Então, fico muito feliz de votar nessa matéria e parabéns ao novo vereador e parabéns à casa pela essa iniciativa. Muito obrigado. Continue em discussão o parecer. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o parecer. Sendo assim, encaminho para a Comissão de Meio Ambiente para emitir o parecer. Está franqueada a palavra para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Não havendo mais nada... Pela ordem, o vereador Uriel da Costa Pereira, tempo regimental de Vossa Excelência é de 5 minutos. Senhor presidente, novo vereador, assistência presente, internauta, meu bom dia. Senhor presidente, eu só não vou usar nem meus 5 minutos, vou usar pouco tempo. É só a nível de agradecimento. Tá? Eu queria agradecer o meu grupo político, aos meus amigos, né, que nos ajudaram nessa campanha para deputado. Né? Nós apoiamos o deputado Paulo Melo, deputado estadual Paulo Melo, deputado federal, nós apoiamos o Marco Antônio Cabral Júnior, senador, nós trabalhamos com o Romário, e presidente, nós trabalhamos com a Dilma, entendeu? E Pezão. Então, o nosso grupo político, né, os nossos amigos, eu queria agradecer a todas as pessoas, aquelas pessoas que muitas das vezes nós enchemos o saco, né? Eles na hora do almoço você aparece pedindo voto, ligando, né? Nós tivemos um trabalho para Marco Antônio, nós trouxemos para ele, tivemos 370 votos dentro do nosso município, né? E o nosso pessoal foi muito feliz. Eu acho que Búzios teve uma coisa importante, que foi o apoio de Pezão. Eu acho que nenhum governador como Sérgio Cabral e depois, junto com Pezão, trouxe para Búzios. Né? Então, Búzios retribuiu ao Pezão o que ele sempre fez pela nossa cidade. Então, queria só agradecer a meus companheiros, meus amigos, né, dizer que a luta continua, companheiro, a luta continua. Eu estava até lendo o Primeira Hora, eu tenho admiração pelo PT e pelo PMDB. E o PT, eu tenho admiração e rogo para os prefeitos usar o orçamento participativo. O orçamento participativo é a coisa importante para a nossa cidade, para ter uma discussão junto à comunidade. Então, isso daí foi iniciativa do PT, que foi até no governo Mirinho, com o secretário Messias, implantaram esse projeto. Um projeto bom, leva a discussão do orçamento à nossa comunidade. E já estou vendo outros prefeitos seguir dessa forma, porque não tem coisa melhor do que a gente ouvir a população. A política mudou. Essa eleição foi um aviso aos políticos que muitas das vezes, com aquela política atrasada, atrasa a nossa cidade. Então o povo mostrou, estamos de olho. Políticos, trabalhem, porque nós iremos estar avaliando mais.
E principalmente Búzios, que é uma cidade pequena, eu digo que Búzios é um Big Brother. Então, tudo que você faz, as pessoas estão vendo. Então, quando eu estava lendo no Primeira Hora, aí eu estava até falando com o Guilherme, né? Falei assim, Guilherme, eu sou PT e eu tenho uma grande vantagem. É muito difícil eu voltar atrás da minha opinião. Eu posso até pedir desculpa quando eu estiver errado. Mas eu sempre botei na minha cabeça que era Dilma, até porque nós temos um projeto do governo federal, que é a creche de Sembraça. Temos alguns projetos que vêm para a nossa cidade. Votei Romário pelo projeto e pelas emendas que ele trouxe. Não votei Romário pela pessoa. Tá? Votei porque ele trouxe uma emenda que está atendendo a Praça de Sembraça. Então, a minha votação é a parte do investimento que os políticos trazem para a nossa cidade. Entendeu, senhor presidente? Então, gostaria de dar os parabéns aos vereadores que fizeram o seu trabalho político, aqueles que votaram no Aécio também, que seria também uma opção para o nosso país, né? E dizer, gente, vamos usar mais a paz na política. Porque a partir de segunda-feira começou a corrida de vereadores e de prefeito. O povo quer projetos, quer discussão sadias, né? Para você ver, quando começou a agressividade entre... Para concluir, vereador. Só concluir. Quando começou a agressividade entre Dilma e o Aécio, e quando começou entre Pezão e Crivella, as pessoas reclamaram da atitude dos políticos. Então, lave seu coração de mel, né? E faça a política que possa atender a população. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado pela atenção de Vossa Excelência. E parabéns a Búzios. Para aquele que votou em Pezão, parabéns. Aquele que não votou em Pezão, parabéns também, que foi uma eleição tranquila, de nível de pessoas inteligentes. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, o vereador Messias Carvalho da Silva, o tempo regimental de Vossa Excelência é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Aproveitando aí a fala do vereador Uriel, só para dar uma pincelada também nesse processo eleitoral, que eu considerei assim um momento importante, com essa novidade das redes sociais, que é mais um campo de debate em que ali as pessoas, não só as pessoas e também os agentes políticos, né, têm a oportunidade de se envolver num debate, numa discussão interessante, onde se evidencia, deixa muito claro o posicionamento, há divergências, há clareza quanto às propostas, às linhas políticas que estão sendo propostas. Eu achei muito interessante isso. É claro que houve excesso, teve gente que... Eu postava algumas coisas, por exemplo, para estimular uma discussão e de repente entrava alguém lá meio que raivoso e pô, eu nem convidei para... Tudo bem, eu achava até que alguém que poderia comentar, contribuir para a discussão, mas de repente entrava lá com algo assim agressivo e tal. E, pô, tá, tudo bem, deixa... Mas eu acho que são excessos, né, que acabam não contribuindo para uma discussão qualitativa. Mas o povo, ele na resposta que deu, ele demonstrou que ele quer, sim, que haja uma discussão, ele quer uma discussão qualitativa, ele quer que se tenha avanços. E o avanço passa, vereador Uriel, pela maior participação da sociedade. E aí nós tivemos na votação agora do decreto da presidenta Dilma uma demonstração de que o Congresso não está muito interessado nisso. Isso é complicado. Isso é complicado porque, antes de falarmos Aécio ou Dilma, Dilma ou Aécio, nós temos que entender que a sociedade brasileira quer avançar. O Brasil precisa avançar. A população quer participar mais. O povo quer ter respostas para a sua demanda e quer mais.
quer estar mais presente. Aquelas manifestações do ano passado foram importantes no sentido em que elas revelam que o povo quer estar mais presente. Claro que a gente entende que tem que haver organização, que tem que haver, sim, tem que ter bandeiras bem colocadas, e para isso o povo tem que estar organizado nos diversos segmentos. Aqui eu fiz uma proposta aqui hoje de uma ouvidoria que se crie para se discutir um tema importante hoje do município, que é o transporte público. Isso é uma ferramenta de aproximação com a sociedade, para ela ter a quem se dirigir, para ela expor suas preocupações e que se tenha resposta por parte das autoridades constituídas. Então o Congresso, nesse primeiro momento, já se posicionou de uma forma que nos preocupa. Porque o que se pensa? Com que o Congresso se preocupa? Nós tivemos aqui um processo que eu até chamei a atenção, senhor presidente, quando a Associação da Marina esteve aqui, né, usou a tribuna da casa, elencou uma série de reivindicações, apresentou aqui 12, se eu não me engano, reivindicações para aquela comunidade, e eu dizia naquela oportunidade, está aqui um bom exemplo de como se concilia a representatividade com a participação direta, que não conflita, complementa, e a própria Constituição já garante isso. O poder emana do povo e por ele é exercido pela representatividade ou diretamente. E isso se complementa, mas o Congresso parece que se sente ameaçado. Então nós precisamos avançar nessas questões. Tem aí várias reformas que se fazem necessárias, reforma política, reforma eleitoral, tributária. E como fazer isso se não chamar a população? Algo que já vem pronto, plebiscito, referendo. Então essas discussões interessam para o povo. E o povo tem que ser chamado sim, porque aí sim, quando se fala de um país dividido, país dividido, o que divide o nosso país? São as desigualdades, as injustiças. Nordeste e Sudeste, Sul. Isso não é agora que se evidencia uma divisão. Essa divisão é histórica por conta da falta de políticas que alcancem aquelas pessoas que estão nas regiões mais remotas do nosso país. Então isso, esse é o nosso desafio, superar isso tudo aí. E que nós, como políticos, não nos comportemos como José Sarney. Não é isso? Coloca ali o adesivo da Dilma e na hora de votar, aperta 45. Obrigado. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistentes que nos honram ainda nessa manhã, muito bom dia. Aproveitando esse gancho da discussão da política, e nós estamos falando da política geral do país. Já dizia Rui Barbosa, o poder está se agigantando na mão dos maus, vai chegar o tempo do povo ter vergonha de ser honesto. Eu estou falando isso, Messias, não são termos de Brasil, não. Estou falando isso de modo geral. Hoje, infelizmente, a política está desacreditada. Nós, da classe política, estamos desacreditados, porque essa eleição só se falou em corrupção, só falou em situações complicadas desse país, a ponto do presidente do TSE dizer o seguinte: o povo vai votar no menos pior. Isso é vergonhoso para a nossa sociedade. É vergonhoso para o nosso país, o vereador Lohan. Então, nós temos que começar também olhar para perto de nós. Começarmos uma política diferenciada nos nossos municípios, onde realmente a sociedade tem cobrado e quer cobrar cada vez mais. E nós, meu amigo Messias, independente de posições políticas, Vossa Excelência falava que entrava no Face, o Felipe falou agora há pouco, que disse que eu estou saindo, vou votar na Dilma. O nego caiu de tiro em cima dele. Quer dizer, isso, infelizmente, hoje, as redes sociais e as coisas começam a ter uma vinculação maior da política, e as pessoas, às vezes, não respeitam a posição de outras, né?
Vossa Excelência votou na Dilma. Eu votei, por exemplo, no Aécio Neves, independente. Meu partido no Estado definiu minha liderança, meu vice-governador, Francisco Dornelli. Aqui eu aproveito também os eleitores que votaram no Pezão, que nos proporcionou hoje o nosso partido, Partido PP. Claro, se for falar em nacional, realmente tem pessoas que têm vergonha. Eu me sinto até vergonha dentro do partido, porque você vai lá para São Paulo, para o Maluf, por exemplo, que hoje é ligado ao PP, mas estou falando mais de Estado. Mas nós tivemos a alegria de ter no nosso Estado o nosso vice-governador, ele, Francisco Dornelli, que ontem eu falava com ele na segunda-feira, né, parabenizando pela vitória. Estamos preparando uma vinda dele aqui em Búzios, também para agradecer aos eleitores. E eu não tenho dúvida que nós vamos estar também buscando no Estado, através do nosso senador, algo muito importante para a nossa sociedade. Então, essa é a política. Por exemplo, nós estávamos diferentes para presidente da República, mas estávamos juntos para o Estado. Quer dizer, foi uma política complicada, né? Cada um, por exemplo, o Aécio não teve nenhum candidato a governador do Rio, a Dilma já teve 4, Pezão, Garotinho, Lindenberg e Crivella, né? Enfim, mas essa é a política. Agora nós temos também fazer o choque de transformação, começando pelo nosso umbigo, pela nossa cidade. Muito obrigado, um bom final de semana a todos. Beijo no coração. Obrigado. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira tratar, não havendo mais nada a tratar do expediente da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão. Uma boa tarde para todos, um bom final de semana. Queria pedir aos vereadores para que nós possamos ir até a sala da presidência para que possamos fazer uma breve reunião.